A paz, amados. A palavra do Senhor diz inúmeras vezes que a própria Bíblia ela não foi algo criado de homens apenas, mas sim de homens inspirados por Deus a colocar aquilo, a relatar aquilo que o Senhor fez na vida dela ou de outras pessoas, né, para que outras gerações conheçam, né. Ainda nesse ponto, nesse contexto, né, as pessoas chamadas para a obra, né, elas não são simplesmente, e existe um convite, né, diário, né, constante, que até mesmo não só os livros dizem, mas até mesmo nós somos convidados constantemente a esse chamado a fazer parte dessa obra. Mas o mais interessante é que esse chamado, ele não se trata basicamente de, por exemplo, um convite, né, a um favor, né, que existe um tempo pré-estipulado para que ele termine. Muito pelo contrário, né? É algo que eu considero como um contrato que Deus, ele uma vez faz para nós, né? Só que nós não sabemos, né, de fato, talvez o que faremos, como faremos essa caminhada e muito menos ainda quando terminará. Isso é algo que apenas Ele sabe. Mas esse ainda não é o ponto no qual eu queria me atentar. Basicamente, antes de toda essa noção de fazer, de você estar na obra, né, a Bíblia define que o chamado do homem, né, o chamado de Deus para o homem não é simplesmente algo a fazer, mas principalmente e antes de tudo a ser. Para você entender melhor, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1 e 2, Paulo diz assim, ó, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Cristo Jesus. Não sei se você consegue entender, mas a ênfase até mesmo que Paulo dá, e até mesmo uma ênfase nem tanto bíblica, mas uma ênfase um pouco tanto quanto lógica, né, que a gente consegue chegar, é que antes de Paulo, por exemplo, que foi o último apóstolo, né, ele foi chamado por Deus a ser apóstolo. Assim também como os outros 12 apóstolos, né, foram chamados pelo próprio Cristo Jesus para serem apóstolos. Eles primeiro tiveram um momento de caminhada, eles tiveram um momento de preparo, né, um momento de discipulado, né, melhor dizendo, para que assim eles pudessem ser parte da obra, para que assim pudessem fazer a obra. Isso torna-se algo cíclico. Então, não sei se você já tinha parado para pensar nessa perspectiva, ou se no seu coração permeia a vontade de trabalhar na obra do Senhor, independente de qual forma seja. Eu quero te convidar nesse dia a você realmente analisar mais tranquilamente, não simplesmente a vontade de fazer, mas simplesmente a vontade de ser parte da obra. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca conheci ninguém que fizesse parte, que estivesse à frente de algum trabalho, né? Eu digo assim, de trabalho consistente, trabalho com frutos, trabalho que fosse realmente reconhecido, que de fato não tivesse um momento de discipulado, um momento de preparo para o mesmo. Entende? Inúmeras igrejas fazem isso, inúmeras denominações fazem isso, não só igrejas, né? Até mesmo no seu trabalho. Para que você consiga exercer um cargo de autoridade, de liderança, de responsabilidade, você precisa de fato ter um preparo para tudo isso. Você ser preparado para tudo isso. A faculdade é assim, a escola é assim. É uma ordem lógica para as coisas. Então, que você consiga enxergar o meio onde você está servindo, né? Se você tem esse interesse de fazer, né, algo, se no seu coração arde, queima a vontade de servir, de realmente fazer algo e dar frutos para o Senhor, que arda primeiramente no seu coração a vontade de ser alguém vívido na obra, de ser alguém ativo na obra, alguém que tem vontade de fazer parte dela, conhecer a fundo dela, ser alicerçado ela, porque eu tenho certeza, independente da obra que você venha fazer, independente de onde você venha ser chamado para poder fazer a obra, as questões, os problemas, as dificuldades que virão, elas não terão tanto efeito a você, entende? Porque uma vez você já foi preparado, uma vez você já foi discipulado para tudo isso. Então olhe com mais carinho o olhar do discipulador, o olhar do seu líder de discipulado, do seu líder de célula, do seu líder, do seu pastor,
Comece a enxergar com um pouco mais de tranquilidade e clareza aquilo que Ele tem a ministrar no seu coração. Eu tenho certeza que Ele quer muito abençoar a sua vida. E Ele quer com certeza te preparar para ser alguém, se não maior que Ele. Entende? Que Deus abençoe você. Que se esse vídeo de fato fez sentido para o seu coração, ou se você acredita que tem alguém que precise ouvir ele, nos ajude a compartilhar essa palavra. Vamos espalhar a palavra do Senhor para todas as nações desse mundo. Que Deus abençoe você, que você tenha, como diz o Gui, uma quinta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus. E nunca se esqueça, Deus no controle sempre. Até a próxima.